Nossa conversa de hoje é com o coordenador de pesquisa da TMG, o Heitor Dias. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Otávio. Boa tarde a todos os espectadores do Terra Viva. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco com vocês sobre pesquisa. Vamos lá, vamos falar então sobre pesquisa, especificamente hoje sobre inoculação, que é uma técnica que pode reduzir o uso de inseticidas e fungicidas, né? Portanto, promove um melhor crescimento das plantas, uma melhor produtividade, melhor rentabilidade, ajuda no bolso e ajuda no meio ambiente, entre outras coisas, para não citar muitas outras. O que é o processo de inoculação? Ele é um processo de transformação genética da semente para que ela fique resistente a pragas, doenças, fungos, etc. e tal. Explica para a gente o processo. Então, Otávio, eu sempre procuro falar que o programa de melhoramento genético ele é um grande funil, né? Então, a gente começa sempre a pesquisa com bastante material, bastante diferentes genéticas, né, testando, e aí esse funil ele vai caminhando sempre para uma parte mais estreita até chegar ao lançamento. A inoculação, ela faz com que a gente consiga separar cada doença na hora de ver se aquela genética específica, se aquela linhagem de soja, que ainda é uma linhagem, não é uma cultivar, se ela vai ter alguma resistência ou uma certa tolerância a determinada doença. Então, qual que é o cenário que a gente tem no campo hoje, Otávio? Hoje, tanto para soja quanto para milho e para algodão, acaba que as doenças se sobrepõem, principalmente quando a gente fala de fungos e bactérias. A gente não consegue separar cada uma no campo para ver se aquele material é resistente só àquela doença. A gente tem várias interferências. Então, o processo de inoculação ele isola cada doença para que a gente consiga ter um entendimento correto se aquela genética, se aquela linhagem específica tem uma resistência ou tolerância a certa doença. E é lógico, né, que isso é feito com toda a tecnologia que a gente dispõe hoje de marcadores moleculares, né, que são as marcas que a gente tem no DNA das plantas que falam para nós se nós podemos ter uma resistência ou tolerância naqueles materiais específicos. Simplificar de uma forma assim, um pouco grosseira talvez, mas seria um processo de seleção através das sementes daquelas plantas que podem ser mais resistentes, mais produtivas, diminuindo custos. É uma seleção que a natureza já faz isso naturalmente. Os mais resistentes sobrevivem, os mais fracos morrem. Mas aí vocês, num processo de pesquisa e trabalho científico, vocês aceleram isso, já que a gente precisa da produção de grãos. Você citou aí milho, soja e algodão, em larga escala. Exatamente, Otávio. E é interessante a gente entender esse processo como também, quando a gente coloca uma resistência, uma tolerância em determinado cultivar de soja, por exemplo, a gente acaba viabilizando a produção em áreas que antes não eram produtivas, por exemplo, né? Eu posso citar o exemplo, por exemplo, do nematóide de cisto, né, que é uma doença muito comum no Mato Grosso e em outras regiões do Brasil também, e que chega um determinado momento que áreas que antes tinham produtividades extraordinárias, ela acaba sendo inviabilizada pela quantidade dessa doença no solo. E aí, quando a gente entra com material com certa resistência ou tolerância a esse material, a essa doença, isso acaba viabilizando aquela área novamente para produzir, para realmente produzir de uma maneira viável para o agricultor. Então, além de reduzir a questão de aplicações de fungicidas, principalmente, e nematicidas, a gente ainda viabiliza produção em áreas que estão inviabilizadas por conta de doenças específicas. Heitor, a gente já está caminhando para o fim, porque o nosso tempo aqui está meio curto hoje, mas assim, é um processo de seleção genética das melhores sementes, pura e simplesmente de trabalho genético, ou vocês colocam algum outro tipo de produto que ajuda a defender essa semente numa determinada etapa do processo de produção, para que se ela tenha algumas vulnerabilidades, ela naturalmente fique protegida? Otávio, ela é pura e simplesmente genética.
A gente trabalha com o DNA da planta puro mesmo, e isso é através dos marcadores, né, que eu acabei de mencionar. A gente, na verdade, só seleciona, a gente não agrega nada Nada químico, externo nada ao técnico. DNA. Químico, nada Isso, técnico. exatamente. Puramente genético. Legal, bacana. Muito bom. E aí, isso é possível, você citou algodão para terminar, milho e soja, mas é possível fazer isso para todo tipo de planta? Todo tipo de planta, Otávio. Você tendo, né, alguns tipos de sementes diferentes no seu banco, né, que a gente chama, você consegue identificar cultivares ou materiais específicos que têm certas resistências a doenças, e através de cruzamentos, né, cruzamentos artificiais que a gente faz em espaços confinados, espaço fechado como uma estufa, a gente consegue estar conferindo essas resistências ou tolerâncias a materiais que antes não eram resistentes e tolerantes. E você vai reproduzir isso em larga escala, de forma a ter uma uniformidade de sementes que vão garantir uma uniformidade de produção e de controle de pragas, de certas pragas e certas doenças. Ok. Heitor, muito obrigado pela participação. A TMG está onde? E o endereço de internet de vocês? A TMG está no Brasil inteiro, né, Otávio? A gente hoje tem 14 unidades espalhadas no Brasil. Eu atualmente aqui estou em Cambé. O nosso endereço é tmg.agr.br. Nós somos a maior empresa de pesquisa nacional hoje, né, com previsão de investimentos altíssimos em pesquisa para os próximos 10 anos. E as duas principais sedes ficam em Cambé e Rondonópolis, Mato Grosso. No norte paranaense, que toda vez que eu vou a caminho de Londrina, eu passo por aí, eu gosto daquela visão na hora que você sai no topo da estrada, aparece a cidade de Cambé, assim, numa baixada e depois no alto, cheia de silos. É uma imagem muito bonita. Um abraço, Heitor. Obrigado pela participação. Bom final de semana já. Hoje é quinta. Tá bom? Obrigado, Otávio, pela oportunidade.